Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico pela Igreja Evangélica Congregacional em Linhares. Eu sou o pastor Mauro e a minha alegria é poder compartilhar com você aí na sua casa uma porção da Palavra de Deus. E é sempre oportuno estarmos lembrando aos irmãos que os nossos estudos bíblicos ainda não são presenciais. Precisamos gravar esses trabalhos por conta da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, nos últimos dias tem aumentado muitos casos aqui na cidade de Linhares. Por isso, com precaução, com bom senso, nós achamos por bem gravar os nossos estudos bíblicos e estar compartilhando com você desta noite maravilhosa. Se você deseja nos ajudar, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube de Crente Pro Mundo. É muito fácil, você acessa o YouTube e vai lá e escreve de Crente Pro Mundo. E aí você vai estar ali contribuindo com esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Também a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Congregacional em Linhares, você também ali pode estar compartilhando também das nossas lives que acontecem todos os domingos a partir das 19 horas. Também os trabalhos com as crianças, todo domingo, 10 horas da manhã, com o programa Conectando Ponto com Jesus, e tem sido uma bênção. Tanto os nossos trabalhos como na congregação, o Senhor tem nos dado esse tempo para anunciar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Então, nesta noite, eu convido você a estar chamando aí a sua família para estar esses momentos, estar conosco, compartilhando da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia para que você possa acompanhar os textos que nós vamos citar aqui e vamos orar nesse momento, colocando toda essa programação, essa noite, a sua vida, a minha vida, esse estudo nas mãos do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós colocamos, ó Pai, esta noite em Tuas mãos, esse estudo bíblico, pedimos ao Senhor que nos dê entendimento, discernimento, ilumina, Senhor, nossas mentes, também ilumina os nossos corações, para que possamos, ó Pai, discernir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor através desse estudo. Abençoe cada um que está nos acompanhando nesta hora, entra nesta casa, abençoe, Pai amado, esta família, abençoe a Tua igreja aqui representada, fique conosco, meu Pai, nos livre de todo mal e que seja, Pai amado, tudo para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, na semana passada, nós começamos um estudo sobre a doutrina da igreja, que na teologia é chamado de eclesiologia. Como nós falamos, o estudo da eclesiologia ele é muito amplo, é muito grande, é muitos assuntos. Por ora, nós estamos trabalhando sobre a missão da igreja e nós estamos tomando como base um livro chamado Fundamentos da Teologia da Igreja, do pastor Carlos Caldas, onde ele declara que a igreja tem uma única missão exercida em 7 princípios. O livro é esse aí. Então, segundo o autor desse livro, que nós estamos baseando o nosso estudo, ele diz que a igreja tem uma única missão, exercida em 7 princípios. E esses princípios da Bíblia, esses 7 princípios que estamos trabalhando, nós estamos nos baseando em 7 palavras gregas encontradas no Novo Testamento, que na semana passada
nós estudamos sobre 3 delas, que foi a palavra grega martiria, que vem de martírio, que significa o testemunho da igreja. Estudamos também sobre a palavra grega liturgia, que tem a ver com a vida de culto da igreja. E por último, nós falamos na semana passada sobre a palavra grega poimenia, que é a ação pastoral da igreja. E conversamos e debatemos também e explicamos em vários textos bíblicos que testemunho é uma maneira de estarmos cumprindo com a nossa missão da igreja. Quando eu e você testemunhamos a respeito de Jesus, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através das nossas roupas, através no meio social pelo qual estamos inseridos, quando nós testemunhamos de Jesus, nós estamos cumprindo com a missão da igreja. Também falamos que quando eu cultuo a Deus, quando a minha vida é uma vida de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, o meu louvor, o meu culto a Deus também é uma maneira de cumprir a missão como igreja. E também falamos por último na semana passada que através da ação pastoral da igreja existe a figura do pastor, mas também existe aquele senso que está inserido nessa palavra grega, poimenia, que é a ação pastoral da igreja, o cuidado de uns para com os outros. Quando eu cuido do meu irmão, quando eu valorizo o meu irmão, quando eu sou um instrumento nas mãos de Deus através do meu ministério, dos meus dons, dos meus talentos, e exerço isso para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, para a edificação do meu irmão, eu também estou cumprindo com a missão da igreja. Então, testemunhar, cultuar e também se preocupar com os irmãos da nossa comunidade, assim nós também estamos cumprindo com a missão da igreja. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ver quatro palavras que são, na verdade, princípios bíblicos na missão da igreja. As palavras que nós vamos ver nesta noite é diaconia, koinonia, didascalia e querigma. Palavras gregas que refletem os princípios bíblicos na missão ou da missão da igreja. Amém? Vamos lá então? A quarta palavra é a palavra diaconia, do grego, significa serviço em amor. Veja bem, a palavra diácono é muito conhecida da igreja. Quase sempre é usada para se referir a uma categoria de oficialato ordenado. Não é isso mesmo? Quando se menciona a palavra diácono ou diaconissa, né? Sempre nós vamos pensar em determinadas pessoas que compõem um colegiado, que são os oficiais da igreja, que são ordenados, levantados e ordenados para o serviço na casa de Deus. Bem, essa é uma palavra muito comum, porém o serviço ou o ministério de diaconia vai muito além do que somente na esfera pessoal ou na esfera de um serviço específico no corpo. Na verdade, diaconia abrange toda a igreja. Quer ver uma coisa? Olha só, Atos capítulo 6, verso 3 diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Esse texto é muito importante para mim e para você, que descreve o ministério diaconal. Naquela época, com a comunidade cristã ali na igreja primitiva, depois de Pentecostes, o volume de pessoas agregando a igreja primitiva cresceu, então estava havendo alguma dificuldade
dificuldade na distribuição das alimentações, a cesta básica nossa, né? Então, os apóstolos que estavam estudando, preocupados com a oração, com a palavra, eles tiveram essa ação para que a igreja escolhesse pessoas com reputação, cheias do espírito de sabedoria, para esse serviço, para um ministério específico de diaconato. Esse ministério é o Espírito Santo que levanta para ações específicas, por exemplo, uma delas, auxiliar o pastor no pastorado da igreja. Eu conto com diáconos, diaconisas, para que eu possa supervisionar o rebanho. Porém, o ministério diaconal, como eu falei, vai além de um chamado específico. Vamos ver? Olha só, porém, a palavra tem a ver com o serviço prestado pela igreja a quem precisa. Presta atenção, Marcos capítulo 10, verso 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o texto está dizendo aqui no Evangelho segundo Marcos, que Jesus, o Filho do Homem, veio para servir. Vejam bem que diaconato, o serviço para a obra do Senhor, foi exercido pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, ele serviu durante os anos do ministério dele. Veja que não foi somente um serviço específico lá na igreja primitiva. Jesus já tinha essa predisposição, como segundo Marcos, em servir. Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 7, o apóstolo Paulo instrui assim a igreja de Filipos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Olha só que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, que se Marcos está dizendo que Jesus veio para servir, agora o apóstolo Paulo fala para a igreja, para que a igreja pudesse ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo comportamento, a mesma atitude. De quê? De antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amados, se o próprio Jesus serviu, se o próprio Jesus veio para servir, veio para trazer bênçãos, ele curou os enfermos, ele multiplicou o pão e os peixes. Jesus, ele se hospedou em casa de amigos, ministrou a palavra. Jesus andava por aquela circunvizinhança da Judéia. A Bíblia vai dizer que ele procurando fazer o bem. Certa vez, uma grande multidão seguia Jesus todos os dias, e chegou uma certa hora que os discípulos falaram assim para Jesus: mestre, despede a multidão para que elas possam ir para os seus lares, já é tarde, estão com fome. E Jesus chega para os seus discípulos e fala: dai vós mesmo de comer. Veja que Jesus não passava a sua responsabilidade, ele pelo contrário, Jesus ele assumia a sua responsabilidade, porque ele tinha esse espírito de serviço. Certa vez Jesus lavou os pés dos discípulos. E ora, meus queridos, naquela época as ruas ali da Judéia e da Palestina não havia saneamento básico. Naquela época, o ofício de lavar os pés era exercido pelos escravos de terceira categoria. Jesus, ele se rebaixa e ele lava os pés dos discípulos. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Então Paulo, nós vamos entender o que Paulo estava escrevendo na igreja de Filipos. Ele fala: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É uma palavra para nós. Nós
como igreja, hoje precisamos ter essa mesma predisposição de servirmos uns aos outros. Vamos ver outro texto? Vejam bem, servir uns aos outros é um ato de amor. Vamos ver? Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a carnes. Presta atenção agora. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vejam bem que Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele fala: sede servos uns dos outros em amor. Outro texto, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando eu exerço meu ministério, eu estou servindo ao Senhor, mas também estou servindo aos meus irmãos. Vejam bem a importância de estarmos servindo uns aos outros. Por isso, irmãos, a importância de sermos servos uns dos outros, a importância desse princípio bíblico, que quando eu estou servindo ao meu irmão, quando eu estou servindo a igreja, quando eu estou servindo a comunidade dos fiéis, eu estou cumprindo com a minha missão como igreja. Outra palavra que eu quero trazer para os irmãos aqui é a palavra koinonia, outra palavra muito conhecida também da igreja. Koinonia, no grego, significa comunhão. A ideia básica é de compartilhar. A noção de comunhão é bastante usual no texto bíblico. Vejam bem que essa palavra koinonia ficou em auge, né, nos anos 80 ali. As comunidades, principalmente as comunidades neopentecostais, usam muito dessa expressão koinonia. Mas essa palavra comunhão, ela assim, bem praticamente, ela significa compartilhar. Veja, irmãos, quando eu estou compartilhando uma koinonia, uma comunhão com os meus irmãos, com os irmãos do corpo de Cristo, eu estou também cumprindo com a minha missão como igreja. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Salmo 133, verso 1, muito conhecido, inclusive um dos salmos muito citado aqui em nossa congregação, aqui no bairro de Interlagos, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Veja que o salmista ele diz como é bom e agradável viver em comunhão. 1 de João, capítulo 1, versos 6 a 7, completa dizendo: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, irmãos, a palavra de João é muito interessante, porque para que nós possamos viver a koinonia, a comunhão, o repartir com os irmãos do corpo, eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque uma das coisas que a gente percebe quando falta comunhão nos relacionamentos interpessoais, comunhão nos ministérios, departamentos, comunhão entre os irmãos da igreja, a gente logo percebe que isso é falta de intimidade com Deus. Porque se dissermos que andamos na luz, como João disse, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Quanto mais eu me achego a Deus, quanto mais eu me apego a Deus, quanto mais eu usufruo da comunhão, da intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou ter capacidade de viver em comunhão com meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa! A comunhão é a nossa mensagem para o mundo. Veja que koinonia, comunhão, também expressa a nossa missão para com o mundo. João 17, 20 e 21, que é
que faz parte da oração sacerdotal de Jesus, Jesus nessa oração ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que palavra maravilhosa! Eu quero abrir um parênteses aqui, porque logo nas primeiras palavras desses 2 versículos diz assim: não rogo somente por estes. Jesus estava orando pelos seus discípulos. É a oração sacerdotal, mas olha a abrangência dessa oração. Ele fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orou por mim e por você. E o que Jesus desejava nessa oração, feita há mais de 2000 anos atrás, sabe o que Jesus desejava? Está aqui: a fim de que todos sejam um. Há quase 2000 anos atrás, Jesus orou por mim, orou por você, orou pela igreja, orou pela nossa comunhão. Sabe para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, amados, a nossa comunhão, a nossa koinonia é a primeira mensagem que precisamos pregar para o mundo aí fora. Outra coisa, Atos, capítulo 2, verso 46 e 47 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha só, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, amados, quando a Bíblia fala que eles perseveravam, a igreja ali, depois de Pentecostes, Atos capítulo 2, vai dizer que eles perseveravam unânimes, eles viviam em unidade espiritual. E sabe o que é essa unidade, essa koinonia que havia no seio da igreja, na igreja primitiva? A Bíblia vai dizer que enquanto isso, por conta da comunhão, por conta da unidade que havia entre os irmãos, diz o texto, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja bem, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que quando nós vivemos em comunhão, quando eu e você lutamos pela nossa comunhão, quando eu e você zelamos pela nossa comunhão, quando eu e você, nós muitas vezes até mesmo abrimos mão para que a comunhão no corpo seja preservada, sabe quem está ganhando com isso? O reino de Deus. Como é? Você que é um servo, você que é uma serva de Deus, pensa comigo. Como é que nós vamos pregar uma mensagem de amor, de unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, se o mundo aí fora não vê isso aqui dentro da igreja com os irmãos? A nossa comunhão é uma mensagem que nós enviamos para o mundo, e o mundo precisa de ver em nós a comunhão, essa koinonia. A comunhão por parte da igreja produz coisas maravilhosas. Eu listei algumas aqui, eu quero compartilhar com você. Primeiro, a comunhão produz encorajamento. Quanto mais estivermos unidos, quanto mais estivermos zelosos para manter a cada dia a nossa unidade, a nossa comunhão, a igreja vai ser encorajada a cada dia a lutar contra as potestades das trevas. A igreja vai ser encorajada a viver sempre
buscando a Deus através da sua palavra. A igreja vai ser encorajada a ter uma vida de piedade, comunhão com Deus em oração. A igreja vai ser encorajada através dos ministérios, um completando o outro, a caminhar mesmo diante de um cenário de pandemia como esse que enfrentamos hoje. Outra coisa, outro benefício que a comunhão traz para a igreja é o comprometimento. Irmãos, nada melhor para fortalecer o comprometimento de cada membro, de cada congregado, de cada irmão na fé, a nossa comunhão. Porque às vezes o seu irmão está fraco na fé. Às vezes tem uma família que está passando por uma luta espiritual e você está preocupado com ele, você está preocupado com eles, você ora por eles, você procura comunhão, você procura a cada dia estreitar o espaço entre você e o seu irmão, você tem sempre uma palavra de reconciliação, uma palavra de Deus para a vida dele. O que vai acontecer? A cada dia a igreja vai se comprometendo com os trabalhos, com a sua missão, com o testemunho, com sua adoração. Outra coisa que a comunhão produz no seio da igreja é o desprendimento. Por que eu botei desprendimento? Amados, eu quando aceitei Jesus como Salvador, há mais de 30 anos atrás, eu quando aceitei Jesus, eu vim para a igreja e o meu lugar de sentar era lá no último banco. O último banco da igreja, eu ficava lá, eu não entendia bem esse ambiente, até que uns irmãos me viam lá atrás e foram lá. Na época, o irmão seminarista chamado Rivelino, hoje pastor Rivelino, ele foi até a mim e sentou ao meu lado, conversou comigo, me trouxe para perto das pessoas e também trouxe as pessoas para perto de mim. Sabe como eu comecei a ficar na igreja? Eu comecei a ficar melhor, eu comecei a ter desprendimento, eu já entrava na igreja me sentindo bem, já dava paz e Senhor para as pessoas, boa noite para eu já sentava aqui na frente, eu já fazia da igreja um lugar agradável para mim. Veja, a nossa comunhão faz isso. Quantos irmãos estão presos no banco? Quantos irmãos estão ainda amarrados, ainda tímidos? Só falta você ir até esse irmão, sabe? Trazer uma palavra, convidar ele, marcar um dia para ir na casa dele ou dela e ir ali chamar uns irmãos para orar, para ler a Bíblia. Ah, irmão, como isso é bom! A nossa comunhão traz desprendimento, a nossa comunhão também traz fortalecimento. Ah, irmãos, também quantas vezes eu cheguei na igreja fraco. Teve uma vez que eu fui até ao meu pastor Marcos Inácio, lá em Angra dos Reis, e eu procurei ele no seu trabalho e eu estava muito fraco na fé e falei para ele que eu queria me desfazer e entregar todos os meus compromissos na igreja. E o pastor Marcos me disse algo que eu nunca me esqueci. Ele falou assim: nada disso, você vai passar por essa luta, mas em comunhão na igreja com os irmãos, porque se você sair da comunhão, você vai enfraquecer e você vai se tornar uma presa fácil para Satanás. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por esse conselho do pastor Marcos, porque foi isso que me fortaleceu. Uns irmãos, eu vinha para a igreja quebradinho, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, mas na comunhão dos irmãos, na confraternização, sabe, no louvor, na palavra. Amados, como eu ficava fortalecido quando um irmão vinha dar um testemunho, quando uma pessoa vinha orar, quando uma pessoa louvava o Senhor. Ah, amados, como a nossa comunhão nos fortalece, a nossa comunhão também nos dá crescimento. Obviamente, quanto mais eu vivo em comunhão com meus irmãos, mais eu cresço. Quanto mais eu vivo num ambiente de comunhão no corpo de Cristo, eu vou desenvolver os meus dons ministeriais. Quanto mais eu luto pela comunhão com os meus irmãos, eu cresço. A cada dia, sabendo perdoar, sabendo relevar, sabendo, olhar o que o irmão tem de bom. Amada, a nossa comunhão nos dá crescimento espiritual. Quando eu estou em comunhão com o corpo de Cristo,
amados, Deus começa a falar comigo e o Espírito Santo começa a me capacitar com dons, com ministérios, e eu começo a crescer na obra do Senhor. E, por último lugar, a nossa comunhão é um passo para o avivamento. Esse era o tema do nosso retiro espiritual de Páscoa para esse ano 2020, que foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus. Esse era o tema, comunhão, um passo para o avivamento. Olha, amados, a nossa comunhão traz avivamento. Não vai haver avivamento, o genuíno avivamento que vem de Deus, se a igreja não estiver em comunhão. Irmãos, enquanto tiver indiferença, enquanto tiver resistência de relacionamentos, enquanto não tiver unidade, irmãos, enquanto tiver rancor, irmãos, enquanto não tiver falta de perdão no seio da igreja, não adianta, irmãos, nós não vamos experimentar o avivamento vindo da parte de Deus. Nós precisamos da nossa comunhão para que Deus possa promover. A comunhão é um passo. A comunhão é um passo para o avivamento. Nós precisamos dela, da coinonia, do compartilhar. Muitas vezes tem pessoas na igreja precisando compartilhar os seus problemas, pessoas que estão sufocadas e precisando de alguém para conversar, de alguém para desabafar, de alguém para dar um conselho. Amados, nós precisamos da comunhão, porque essa também é uma forma de nós cumprirmos com a nossa missão como igreja. A penúltima palavra, que é um dos princípios para a missão da igreja, é a palavra grega chamada didaskalia, que no grego significa ensino, instrução. Olha só, a fé cristã é centrada no registro da revelação escrita de Deus, a Bíblia. Amém? Amém? Os cristãos são o povo do livro. Daí a importância do ensino na vida cristã. Meus irmãos, se é algo que compreende, que estabelece, que é um princípio para a nossa missão, é o ensino da palavra de Deus. Vamos ver? Olha só, olha o que Jesus disse em João capítulo 5, verso 39. Jesus falou assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Meus amados, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que testifica de Jesus. Certa vez, o irmão Rivelino, hoje pastor Rivelino, meu discipulador, ele falava assim: Mauro, a Bíblia tem uma única mensagem central. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem uma mensagem, que é Jesus Cristo, o Salvador. E meus amados, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem bíblica é Jesus, o único caminho, verdade e a vida. Se a palavra de Deus foi revelada para trazer a nós a mensagem de salvação através de Jesus Cristo, nós precisamos ensinar essa palavra. Jesus falou: examinai as Escrituras. Veja bem, a igreja primitiva perseverava na doutrina. A igreja que eu falei alguns minutos atrás, a igreja depois de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 42, olha como vivia aquela comunidade. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não abriam mão da palavra. Irmãos, alguns pensadores, alguns teólogos, até pregadores, têm falado muito através da internet que a igreja está perdendo o gosto de ouvir a palavra. A igreja está perdendo o gosto, a essência de buscar nela alimento para as almas. E mais do que isso, está faltando ensino de doutrina na igreja. A igreja
que cresceu ali em Atos dos Apóstolos, olha só, ela perseverava na doutrina. Ela não ficava correndo atrás de doutrinas, não ficava correndo atrás de movimentos, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Vamos ver? Olha só, Lucas relata que o povo de Bereia, os bereanos, foram mais nobres. Por quê? Atos 17, versículo 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Perceberam? Os crentes de Bereia, o Lucas vai dizer que os crentes de Bereia eram nobres. Eles ouviram a palavra, mas eles foram consultar nas Escrituras se aquilo que estava ouvindo era assim e era assim. Irmãos, hoje, nesse período de pandemia, tem muitas palavras. Você precisa examinar as Escrituras. Você não pode aceitar qualquer coisa. Você não pode engolir qualquer coisa. A Bíblia fala, ouve de tudo e retém o que é bom. Nós precisamos a cada dia examinar as Escrituras, como Jesus falou, para que nós possamos, através dela, saber a nossa conduta, saber o nosso destino, saber a nossa missão, como nós estamos estudando agora nesse estudo bíblico. No Novo Testamento, só para vocês terem uma ideia, que eu botei aqui, olha só, a palavra didaquê, que significa doutrina, ela aparece 30 vezes. Didascalia, ensino, 21 vezes. Didascalos, ou mestre, aparece 59 vezes. E a palavra didasquem, ensinar, 101 vezes só no Novo Testamento. Veja o grau de importância de ensinar, de ensino, de instrução, de doutrina. Para que nós possamos cumprir com a missão da igreja, a igreja precisa se comprometer com o ensino. Louvado seja o nome do Senhor, que tanto aqui na sede, quanto na nossa congregação ali no bairro Interlagos, nós estamos comprometidos com o ensino da palavra. Nós não falamos qualquer coisa, e mais do que isso, nós temos também que ter zelo pelo púlpito da igreja, para que nós possamos também ceder o espaço do púlpito da igreja para homens e para mulheres que falam da parte de Deus, completamente voltado pela palavra. Meu amado, como é importante esse período, esse tempo, nós voltarmos para o ensino da palavra de Deus. O ensino das Escrituras traz esperança para a igreja. Olha só, Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra que vem da parte de Deus traz esperança, traz consolação. A palavra que vem de Deus, ela pode até ser uma palavra de repreensão, mas a Bíblia fala que Deus repreende aquele que ama. Davi já falava isso lá no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a palavra é de Deus, ela pode vir até como um cajado, mas ela vai encorajar, ela vai consolar e ela vai trazer esperança para nós. Quantas palavras nós lemos tantos os dias, fora de contexto, textos sem contexto, pessoas que pegam textos isolados, palavras de homens que viveram tanto tempo, nada contra, às vezes eu cito eles aqui, nada contra, mas meus amados irmãos, temos que entender que é um tempo de nós, a cada dia, voltarmos para a palavra e você não somente ir para a Bíblia para trazer um versículo de efeito, mas que você vá para a palavra de Deus, para que você possa se alimentar dela. Certa vez, o pastor Joel Manhães, um grande amigo, também um amigo de fardo, um amigo no Evangelho, pastor Joel Manhães, que Deus abençoe ele ali, junto com o pastoreio, junto com o pastor Diabe, ali na Igreja Evangélica Congregacional Angra dos Reis. Certa vez, o pastor Joel Manhães, conversando comigo, trocando experiências ministeriais,
ele era pastor na época, eu não, e ele falou uma coisa para mim, que ele aprendeu que nós devemos sempre ir para a Bíblia, mas não para procurar sermão para pregar domingo à noite. E quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei assim um pouco embaraçado. Como é que eu não vou para a Bíblia para procurar mensagem para pregar domingo à noite? Aí ele me explicou que nós devemos ir para a Bíblia para se alimentar da palavra, para conhecer a palavra, para ser instruído na palavra, para ser confrontado pela palavra. E se nessa leitura, se nessa intimidade com a palavra, se surgir uma mensagem, aí a gente vai e prega. Sabe, irmãos, são palavras, são instrução como essa, conselhos como esse, que nos faz crescer. Como é bom a gente buscar a palavra de Deus, mas não somente com aquela necessidade de fazer um estudo, de pregar, mas sim de falar com Deus e deixar Deus falar com você, porque essa palavra, a palavra de Deus, ela traz esperança, ela traz consolação. E quando eu sou instruído nessa palavra, eu também tenho capacidade de instruir outros irmãos. Eu também tenho uma palavra para poder comunicar ao meu irmão, assim como Pedro, ali na porta do templo, quando olhou para aquele coxo, o coxo pedindo esmola para Pedro, ele falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o coxo levantou e andou e saiu pulando templo adentro. Amados, nós precisamos ser como Pedro, nós precisamos estar instruídos pela palavra, municiados pela palavra, alimentados pela palavra, para que a gente possa compartilhar esta palavra. E assim nós também estaremos cumprindo a nossa missão. O ensino das Escrituras nos capacita. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha, meus amados, o que a palavra de Deus faz conosco? Ela nos capacita, mas ela também nos ensina, nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Irmão, se não tiver palavra na igreja, a igreja adoece. Se não tiver palavra na igreja, a igreja é confundida. E os lobos que estão por aí fazem presas fáceis. Precisamos da palavra, da instrução, porque a instrução também nos capacita. Mas também o ensino faz parte da grande comissão. Vamos ver? Mateus capítulo 28, verso 19, verso 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus deixou essa grande comissão para mim e para você. Ide por todo mundo, fazei discípulos, ide por todo mundo, batizai, ide por todo mundo e ensinai. Amados, o ensino é necessário na nossa missão. Olha o que a Bíblia aqui fala: eis que estou convosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos nesse processo de ensino, Deus está conosco. E se você tiver dúvidas, faça uma oração. Fala: Senhor, me dê palavras para que eu possa instruir o meu irmão. Senhor, me dê palavras para que eu possa abençoar o meu irmão. Senhor, me dê palavras para que eu possa ajudar o meu irmão a caminhar, na direção correta. Amados, o ensino na igreja faz parte da nossa missão. A grande comissão: ide por todo mundo. Disse Jesus: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E a última palavra, que é um princípio
bíblico para a missão da igreja, a última palavra grega que nós encontramos no Novo Testamento é querigma, que no grego significa proclamação, pregação. Olha só, de todos os princípios da missão da igreja, a mais conhecida, sem dúvidas, é a da pregação do Evangelho. A proclamação é também relevante, pois que a igreja jamais poderá abrir mão dessa responsabilidade. E, amados, pregar o Evangelho também, como proclamação, é uma das missões da igreja. Não é só para o pastor, não é somente para os oficiais, e não é somente para o ministério de louvor, não é somente para o irmão do ciclo de oração. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque é missão da igreja, e mais do que isso, olha o que o apóstolo Paulo disse nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Viu só? O apóstolo Paulo falou, ai de mim, porque sobre ele, não é só sobre Paulo, não é só sobre Lucas, não é só sobre Pedro, sobre João, sobre Tiago, sobre Tomé, não, é sobre cada um de nós. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, porque essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos ver mais? Proclamar é mandamento do Senhor. Marcos, capítulo 16, verso 15 e verso 16 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha só, olha a responsabilidade que vem sobre mim, sobre você, sobre nós como igreja. Nós precisamos pregar por todo mundo. Como diz Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A mensagem dessa pregação não é outra, a não ser Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E lá em 1 Coríntios 3:11, Paulo, ele completa dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A mensagem que a igreja precisa proclamar como querigma, como proclamação, como pregação ao mundo, é só uma: Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, muitas igrejas têm pregado outras mensagens. Não é uma mensagem que fale sobre Jesus, que fale sobre a cruz de Cristo, que fale sobre arrependimento, que fale sobre confissão de pecado. Amado, a Bíblia fala que se nós não pregarmos o Evangelho, as pedras clamarão. E se nós não formos por todo mundo pregando o Evangelho, amados, muitos vão ser condenados. Meu amado, você e eu precisamos entender a nossa missão. Nós precisamos pregar a mensagem de salvação. A pregação do Evangelho é um privilégio. Isaías 52:7, um texto muito bonito, muito conhecido também da igreja. Esse texto fala assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia. Romanos 10:14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, certa vez eu ouvi dizer uma palavra e essa pessoa disse assim: muitos pregadores dizem que nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos. Porém, disse essa pessoa para mim, nós vamos prestar conta de tudo, de muito mais daquilo que deixamos de fazer. A responsabilidade de pregar o Evangelho, que é um privilégio, é para todos nós.
Porque se nós não pregarmos o Evangelho, como é que eles vão crer? Só há uma mensagem que pode transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer família, é o Evangelho. Paulo falou: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você e eu não temos que convencer ninguém. A igreja não está aqui para poder colocar uma corda no pescoço e trazer amarrado, não. Nós só temos que proclamar o Evangelho através do louvor, através do testemunho, através da sua vida familiar, através do ensino, através do culto, através do testemunho. Nós temos que pregar esta mensagem. Finalizando, a igreja que procura viver esses princípios atinge o seu objetivo principal, que é resgatar vidas da morte eterna e conduzi-las para a salvação eterna em Cristo Jesus. Quero deixar um último pensamento, um autor desconhecido que diz assim: estes tempos são incertos, mas a nossa responsabilidade não. Amados, vivemos em dias difíceis, tempos incertos. Não há manual de instrução para como agirmos nesses dias. Mas, em relação à nossa responsabilidade, com a nossa missão, existe um manual, que é a Palavra de Deus. E todas essas palavras, e todos esses princípios, quando nós colocamos esses princípios em prática, nós cumprimos com a nossa missão de tirar pessoas da condenação e levá-las à salvação através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus possa completar no seu coração tudo aquilo que o pregador jamais vai poder fazer, que essas palavras, esses ensinamentos, esse estudo bíblico possa ser motivo de debate na sua casa, vocês possam conversar, possam rever de novo. E a minha oração é que a igreja e que você possa ser abençoado através dessa palavra. Que Deus abençoe, fique com Deus, um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.